Hoje vamos continuar a série de estudos que estamos fazendo sobre os Salmos dos Degraus ou Salmos de Peregrinação. Eram salmos que eram cantados durante as viagens do povo de Israel até Jerusalém para celebrar as festas, e eram cantados durante as festas, principalmente nos degraus ali do templo. Por isso que são também chamados Salmos de Peregrinação ou Salmos dos Degraus. Nós já trabalhamos vários salmos, do capítulo 120, vamos até o 134, só faltam 3 salmos só para a gente terminar essa série, e esses salmos refletem as experiências que o peregrino tem na sua vida, no seu caminhar com Deus aqui, juntamente com esse mundo rebelde a Deus. Hoje, no capítulo 132, o Salmo 132, nós vamos ver que o peregrino consagra a Deus. Ele tem uma vida de consagração, uma vida de colocar Deus como exclusivo em todas as suas coisas. Para o pano de fundo desse salmo, nós temos que entender esse relacionamento que Deus teve com a nação de Israel. Desde o pecado, a humanidade se afastou muito de Deus, então Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus. Abraão morava com seus pais, o seu pai era fabricante de ídolos. Então Abraão estava no meio de uma sociedade que já tinha esquecido Deus, já era independente. Deus tinha se afastado de todo o conhecimento, de toda a presença de Deus. Então Deus chama Abraão, ele faz essa caminhada de Ur até a Palestina, e lá Deus faz uma aliança com Abraão, faz um casamento com Abraão. Deus promete que da descendência de Abraão, ele faria uma grande nação, um grande povo, e abençoaria todas as famílias da terra. Tinham bênçãos pessoais também. Então, com os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e José, quando encontramos José, José está já no Egito, levando toda a sua família lá, protegendo a sua família, e durante 400 anos nasce um grande povo no Egito e se torna escravos, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas. Deus então comissiona Moisés para tirar o seu povo ali do Egito e ir para a terra que ele tinha prometido para Abraão. O povo sai do Egito e no caminho Deus então faz um casamento, ele faz uma aliança através de Moisés com o seu povo. Deus se declara como o único Deus da nação de Israel, e ele não teria outro povo senão a nação de Israel. E através da nação de Israel, a nação de Israel seria luz para todos os homens, todo mundo, e Deus atrairia o homem de volta para si. Então Deus usou a arca, ele fez a arca do concerto, a arca da aliança ou a arca do testemunho, como um sinal de que ele tinha essa aliança com a nação de Israel. Deus deu leis condicionais através de Moisés para a nação de Israel. Se obedecesse, teriam bênçãos; se desobedecesse, teriam maldições. Mas através da arca, Deus ensinava que haveria expiação. Se houvesse o pecado, era só ir até os sacerdotes em contrição, em arrependimento, sacrificar, e Deus suportaria a desobediência do povo através da expiação, de cobrir o pecado. Então a arca, ela mostrava isso. Juntamente com a arca, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, que através de todos os objetos que havia no tabernáculo, e a arca se encontrava no Santo dos Santos, era a forma de Deus revelar à nação de Israel que ele ia propiciar no futuro a redenção definitiva para todo aquele que crê na providência de Deus. A arca era um objeto bonito, bem trabalhado. Essa arca devia ser carregada somente nos ombros dos levitas sacerdotes, e ela era de madeira e revestida de ouro. E dentro da arca havia então 3 objetos: a vara de Arão, as tábuas da lei e 2,5 quilos de maná. E esses objetos mostram e simbolizam e representam a rebelião do homem. Isto é, o homem não quis aquilo que Deus providenciou para que o homem vivesse de forma boa. O sustento, a liderança e a provisão de Deus e a provisão moral de Deus para que o homem vivesse bem. A arca em cima tinha uma tampa com 2 querubins que olhavam para dentro dessa tampa, então revelando que Deus era contra quem era representado por aqueles objetos, que era a nação de Israel, que era o homem.
E a ira de Deus surgia por causa disso. Mas quando se derramava o sangue, isso simbolizava que o sangue de inocente poderia cobrir, então, e Deus poderia se tornar novamente favorável a essas pessoas. Depois, durante a história da nação de Israel, a arca deveria ser o centro ali do tabernáculo, mas com a história de rebelião, essa arca se perdeu. Ela ia para cá, para lá, ninguém sabia mais, e o povo esqueceu de Deus, esqueceu o símbolo do pacto, da aliança que eles tinham com Deus. Quando, depois de 450 anos de juízes, onde não sabia onde estava a arca, até a arca foi parar nas mãos dos filisteus, ficou um tempo lá com os filisteus acharam que aquilo era um objeto precioso, que valia dinheiro, mas também que poderia trazer sorte para eles, colocaram no templo do deus deles, o deus Dagon, e num certo dia, quando viram, o deus Dagon estava caído em fronte à arca. Eles mudaram o deus Dagon no outro dia, e o deus Dagon estava de novo caído, com mãos e pés quebradas. Então aí eles falaram, e começou a haver pestes, pragas no meio deles. Então eles devolveram a arca para os judeus, e essa arca começou a ficar perdida. Ninguém sabia muitas vezes aonde estava. Depois de Juízes, a nação de Israel pede um rei, Deus dá o rei Saul. Depois do rei Saul, então, tendo desobedecido a Deus, Deus o removeu do cargo de rei. Surge então, Deus comissiona Davi desde pequeno, e ele passa a reinar na nação de Israel. Davi, com o coração cheio e temente a Deus, querendo buscar agradar a Deus e querendo a presença de Deus, não somente na sua vida, mas também na nação de Israel, ele passa a procurar a arca. E ele encontra essa arca. E ao trazer para a nação de Israel, Davi não sabia os detalhes importantes a respeito da arca. Então ele colocou essa arca numa carroça. E ao trazer para Jerusalém, para criar a presença de Deus, montar o tabernáculo para adoração, para o povo adorar a Deus ali em Jerusalém, no meio do caminho a carroça desgovernou um pouco, e Uzá, um homem sério, preocupado com a arca, vai e toca a arca e acaba morrendo naquele mesmo momento. Davi então ficou assustado. Davi, preocupado, ele pensou, e não vou levar essa arca para o meio do meu povo, porque ela será um problema sério para o meu povo. Então ele deixou na casa de uma pessoa, e aí então Davi continua a sua história. Davi, depois de um tempo, Davi, olhando para o seu palácio, para as suas conquistas, ele concluiu que ele estava morando no palácio, enquanto Deus estava ali morando numa tenda, num tabernáculo, algo que não valia, não tinha valor nenhum, era quase insignificante. Então ele estava numa posição até maior que Deus. Por quê? Depois de deixar ali depois da morte de Uzá, um tempo depois, Davi entendeu, aprendeu como que a arca deveria voltar, deveria ser levada nos ombros dos sacerdotes e levitas. Então aí ele busca a arca de forma correta, faz um grande desfile, e ele traz então a arca para Jerusalém, coloca ela no tabernáculo, e depois de um tempo ele concluiu: eu estou morando num palácio e Deus numa tenda muito insignificante. Então ele fez todo o propósito, ele colocou no seu coração uma determinação muito forte para construir um templo para a morada do Senhor. Planejou tudo, mas um profeta chegou para ele, enviando uma mensagem de Deus, dizendo para Davi que ele não construiria esse templo, porque as mãos de Davi estavam manchadas de sangue. Ele era um homem de guerra, e além dos pecados que ele cometeu, mas que ele deveria preparar tudo, e o seu filho então construiria esse templo. E também Deus aproveitou para fazer uma promessa para Davi, que do descendente de Davi sairia alguém que governaria para sempre a nação de Israel, o povo de Deus, desde que não se corrompessem, e não voltassem, não desobedecessem a Deus. Então
Davi, depois de um tempo, comissiona o seu filho Salomão para edificar esse templo. Davi deu todas as plantas, preparou todo o material, nenhuma martelada, nenhuma machadada deveria ser dada ali na região do templo. Tudo deveria ser preparado longe e trazido ali, e as coisas só deveriam ser montadas. Havia vários critérios que Deus estabeleceu, bem específicos, bem cuidadosos, e Davi preparou tudo isso e deixou então para Salomão edificar. Salomão, quando Davi morreu, Salomão então passou a ser o rei, ainda jovem, pediu sabedoria para Deus, e depois de 3 anos do seu reinado, Salomão começou a edificar o templo, e ele termina esse templo. E no dia que ele terminou, no dia da inauguração, então Salomão escreve o Salmo 132. É uma música, é uma oração, é um discurso, é uma lembrança. Por isso que num dia tão importante, num dia principal da vida de Salomão, esse salmo parece ser um salmo de alto nível literário, que complica muitas vezes a própria leitura. Vocês perceberam a leitura que a Érica fez numa versão que nós temos usado, que é bem simples, mas somente a leitura, através da leitura, nós percebemos as dificuldades do texto. Mas o texto, num certo sentido, ele é simples, porque ele mostra o desejo, a oração, o pedido, a lembrança, as bases dessa oração de Salomão, por causa desse momento tão importante que foi a consagração do templo. Hoje que nós vamos ver nessa mensagem, a tese principal do Salmo 132 é que a presença de Deus é a razão da consagração do peregrino. Quando estamos diante de Deus, nós nos comportamos totalmente diferente. Se estamos diante de alguma pessoa importante, de grande autoridade, nosso comportamento, a nossa roupa, as nossas decisões, a forma de agir é totalmente diferente. Uma das coisas mais tristes da Bíblia é que alguém que conhecia muito a respeito da presença de Deus, sabia que Deus não somente habita num lugar, mas habita em toda a terra, em todo o universo. Ele, quando recebeu uma ordem de Deus, ele se dispôs a fugir da presença de Deus. O profeta Jonas. Então, nesse salmo, Salomão mostra que Deus tinha escolhido Jerusalém, aquele lugar, para se encontrar com o povo. Apesar de Deus estar habitando em todo o universo, em toda a terra, Deus não está preso a um ambiente construído pelo homem, mas Deus escolheu aquele lugar para se encontrar com o povo de Deus, um lugar estabelecido, um lugar designado, um lugar onde que todas as ações naquele lugar seriam estabelecidas por Deus. Deus não estava condicionado àquele lugar, mas era um lugar de encontramento. Então, se é um lugar de encontramento, é um lugar onde se exige muita consagração. É claro que hoje no Novo Testamento nós temos uma compreensão muito diferente. O próprio Paulo, lá quando ele falava com os ouvintes em Atenas, ele fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Hoje Deus tem um outro templo, ele habita na igreja, na união de cada pessoa que é salva. Quando se encontra, ali está a manifestação da presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em cada um que crê, através dos méritos de Jesus, através da graça, mediante a fé. Aquele que é selado com o Espírito Santo habita plenamente na vida dessa pessoa. Então o Salmo 132 ele fala que a presença de Deus é a razão da consagração do peregrino. Vamos olhar um pouquinho o Salmo e ver como que Salomão então desenvolve esse discurso que inclui oração, que inclui palavras do próprio Deus. O versículo 1 até o versículo 5, Salomão relata a determinação de Davi.
o desejo dele de fazer algo. Consagração envolve isso, envolve determinação. Não é alguma coisa muito desleixada. E olha só o que Salomão vai basear a sua oração. Ele fala assim: Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso Deus. Isso é consagração. O coração de Davi estava voltado a tantas responsabilidades, a tantas preocupações, mas ele fala: uma coisa eu estou concentrado. Eu vou direcionar todo o esforço da minha vida para encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Então Salomão começa a sua oração lembrando Deus. Agora, Deus não precisa ser lembrado. Nós realmente, várias vezes, esquecemos várias coisas. Nós temos que anotar, e muitas vezes esquecemos até de anotar. Mas é uma forma de Salomão colocar o seu discurso que ele está lembrando disso. E que aquele momento ele é de tanta alegria porque começou lá no coração de Davi. Deus colocou esse desejo no coração de Davi. Davi lutou, trabalhou para isso. Então consagração é sinônimo de determinação. Eu vou fazer isso e vou fazer tudo que tem na minha vida, toda a minha energia, todos os meus recursos eu vou gastar nisso, eu vou me empenhar nisso. Determinação, consagração não é que se der eu faço, se der eu, quem sabe, talvez, né? Se for da vontade de Deus. Isso a gente joga para Deus a desculpa dos nossos, da falta de desejo, da falta de determinação para nós. Segundo lugar, Salomão ainda continua mostrando aquilo que Davi tinha falado. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos nos campos de Jaar. Então Davi tinha ouvido que a arca estava lá em Efrata, e quando ele foi lá na região de Efrata, ele encontrou lá nos campos de Jaar. Essa arca estava perdida, cada dia ela estava num lugar, e as pessoas que cuidavam bem da arca eram abençoadas. Então no versículo 7, Salomão relembra o que Davi fala: vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante de seu trono. A arca não tinha nada de místico, mas ela simbolizava a presença de Deus. Era aquilo que há de mais importante na vida do ser humano. Nós podemos fazer qualquer outra coisa, mas não adorar a Deus se torna uma vida sem propósito, sem significado. Nós somos criados para adorarmos a Deus. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. É isso que Deus busca. Então, a razão da nossa existência é adorarmos a Deus. Então, Davi, quando ele sabe disso, ele fala: vamos ao santuário, vamos ao lugar da presença do Senhor e adoremos diante do seu trono. Ele merece a nossa adoração, ele é o único digno, ele merece toda a honra. Tem várias músicas que falam disso, mas eu penso que eu não consigo entender claramente o significado dessas músicas, o que é o propósito da minha vida de sempre adorar a Deus e realizar esse propósito. Versículo 8, então Salomão faz uma oração com 4 desejos. Ele fala: levanta-te, Senhor. Então o templo é o momento da inauguração. Salomão está inaugurando o templo e ele fala: levanta-te, Senhor. Não é que ele está dando ordem, mas é um momento cerimonial, né? Salomão, com essa palavra, está tentando criar algo bonito, né? Algo honroso, algo digno da pessoa de Deus. Ele fala: levanta, Senhor, e entra no lugar de descanso. Por quê? Deus não está através da arca em vários lugares. A arca era
representação. Não é que Deus estava condicionado à arca, mas aquele símbolo do relacionamento, do casamento de Deus e da nação de Israel, estava cada dia num lugar, estava perdido, ninguém sabia. E o texto anterior, Davi falava, eu ouvimos. Olha só que tristeza. Quando o povo perde toda a referência de como que Deus, aonde Deus está, como que Deus age, como que eu adoro a Deus, se tornou algo que, sem valor nenhum. E agora Salomão tem um lugar. Ele conseguiu cumprir o desejo de Davi. Ele fala, levanta, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca. Então Deus não está condicionado à arca. O símbolo do teu poder. A ideia aqui é que a arca é o símbolo do poder de Deus, o símbolo da bondade, o símbolo da graça, o símbolo da santidade, o símbolo da justiça, o símbolo da ira de Deus. Porque através da arca, quando se sacrificava um animal e colocava o sangue ali no propiciatório, os dois querubins, santidade e justiça, olhavam para dentro da arca e viam aqueles objetos, surgia a ira de Deus, mas com o sangue derramado, Deus então era propício, Deus era favorável. E quem cria que Deus providenciava a solução para o pecado do homem, então era remido, era perdoado e desfrutava da graça e do perdão e da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, é esse convite que Salomão fala, levante, Senhor, e entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, o símbolo do teu poder. Ele faz 4 pedidos aqui. Que teus sacerdotes se vistam de justiça. Os sacerdotes, mais para frente durante a mensagem, durante a celebração de hoje, vou passar uns slides, umas imagens sobre o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, e entre as imagens do tabernáculo e o templo de Salomão tem algumas imagens sobre os sacerdotes, as roupas que eles vestiam. Aqui havia 12 pedras preciosas no peito, referindo-se às 12 tribos da nação de Israel. Então havia muitos paramentos, havia todo um uniforme que Deus criou para os sacerdotes vestirem, e era a representação da instituição do ministério dos levitas sacerdotes. Eles deveriam usar aquilo e deveriam ter muito cuidado. Então cada detalhe, sininhos e frutos de romã nas bordas da roupa. Então tudo aquilo era necessário, mas ao longo do tempo nós percebemos que até os filhos de Eli se corromperam. Os filhos de Arão também se corromperam. As vestes eram instituídas por Deus, o cargo era instituído por Deus, mas o ser humano que vestia aquilo não era instituído. E Salomão, aqui, ele vai muito além da coisa externa. Ele não simplesmente olha que os seus sacerdotes se vistam com a melhor roupa possível, brilhante, linda, chique. Não, ele pede que nesse momento, a partir de agora, os sacerdotes, aqueles que representam, aqueles que servem a Deus, estejam revestidos de justiça, de santidade. Isto é, que Deus os perdoe, que Deus os purifique, que eles sejam pessoas que desfrutam da graça e da misericórdia de Deus, e não simplesmente pessoas teatrais, que representam, mas não vivem a mensagem e a salvação e o perdão de Deus. Então o primeiro desejo de Salomão é que teus sacerdotes se vistam de alegria. O segundo desejo de Salomão, a segunda oração de Salomão, que teus fiéis cantem de alegria. Salomão, ele mostra bem claramente o propósito do encontramento, do culto. Que esse culto é para nós cantarmos, e cantarmos de alegria. Agora, como podemos ter alegria no momento que nós chegamos ali cansados, empoeirados, a semana foi difícil? É quando nós refletimos como nós éramos antes de Deus nos alcançar. Que hoje nós desfrutamos do perdão,
da graça, que hoje nós temos um propósito de vida, que hoje nós desfrutamos da presença e do conhecimento do verdadeiro Deus, como nós tínhamos enganos nas nossas mentes a respeito de quem nós éramos e de quem Deus é, que hoje nós temos uma esperança que, apesar de que se encontrarmos a morte, nós seremos ressuscitados e estaremos para sempre com Deus, não teremos medo da decisão de Deus para conosco, porque nós sabemos que Ele nos dirá: vinde benditos de meu Pai, porque nós cremos nos méritos de Jesus, não porque nós somos melhores que outras pessoas, mas porque a nossa fé se baseia na palavra de Cristo, nos méritos de Cristo. Então esse encontramento de pessoas salvas, eles se alegram não por causa da performance, do louvor, do lugar, da mensagem, do ânimo, da festa, da comida, mas se alegram por causa da presença de Deus ali. Eles podem ter um acesso à presença de Deus e com ousadia, com liberdade, honrar e cantar, festejar a pessoa de Deus. Por quê? No versículo 10, Salomão fala: por causa do teu servo Davi, não rejeites aquele que ungiste. Então, outro pedido de Salomão é para que, por causa lá de Davi, não por ele não ora por causa dele, pelos méritos dele, porque ele construiu o templo, mas porque Deus fez uma aliança com Davi. Salomão não chega diante de Deus aqui: tá vendo, Deus? Eu construí, olha, 87 milhões de dólares eu gastei aqui para construir essa maravilha, então agora o senhor tem que me honrar. Não. Salomão chega pedindo para que Deus não o rejeite, reconhecendo que ele era pecador. E ainda Salomão não tinha se desviado de Deus. Era um momento muito bom na sua vida, um momento muito bom na sua vida. Mas ele não apela para si, através de si mesmo, para que Deus o aceitasse, mas ele apela para a palavra que Deus deu para Davi. Ele apela pela honra que Deus dá à sua palavra. É a mesma coisa que nós fazemos hoje. Nós nunca devemos chegar diante de Deus e pedir alguma coisa, porque eu fiz isso, eu sou aquilo, eu não sou igual a tal pessoa. Não, nós devemos sempre chegar e pedir para Deus se lembrar do seu Filho Jesus, do amor, da graça, do sacrifício, dos méritos de Jesus. Então, eu nunca devo pedir por mim mesmo. Por isso que nós, no final das nossas orações, dizemos: em nome do Senhor Jesus. Isto é, eu estou pedindo em nome dele. É o justo, é o Filho amado. E ele, o próprio Jesus, falou: tudo que pedirdes em meu nome, de acordo com a minha vontade, será concedido para vocês. Então, Salomão nos ensina uma verdade da vida cristã também, que os nossos desejos devem estar de acordo com a palavra de Deus, baseados na palavra de Deus e baseados nos méritos de Jesus. Salomão então continua lembrando a Deus, versículo 11: o Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Olha o que Salomão cita que Deus falou. Deus falou o seguinte para Davi: colocarei em seu trono um dos seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos de minha aliança e aos preceitos que eu lhes ensino, sua linhagem real continuará para todo sempre. Essa foi a aliança, então é por causa disso que Salomão pede para que ele não seja rejeitado, ele seja aceito por Deus, porque Deus prometeu isso para Davi. Salomão não negocia com Deus, simplesmente lembra Deus da aliança e da promessa que Deus fez a Davi. O que nós sabemos da história é que tanto Salomão se afastou de Deus e, consequentemente, o seu reino foi dividido. Roboão tomou o reino e foi um desastre. Passou-se mais 18 reinos descendentes de Davi, até que Deus rejeita totalmente os descendentes de Davi e falou que nenhum deles mais governaria em Israel, porque estava escrito na promessa. Só que Jesus, ele é descendente de Davi e ele vai reinar para sempre. Ele é o único descendente de Davi que obedeceu toda a lei, foi fiel a Deus, foi segundo o coração de Deus.
Então ele é digno de ocupar o trono de Davi, e ele vai fazer isso. Ele já é rei, ele já é Senhor, e ele é Deus. E um dia ele virá para ocupar o reino de Davi e reinar sobre o povo de Deus para toda a eternidade. Essa é a aliança que Deus fez com Davi, e nós estamos debaixo dessa aliança e desfrutamos da esperança dessa aliança. No versículo 13, Salomão fala que aquele lugar que ele estava fazendo, o templo que ele construiu, não foi invenção da sua cabeça. Versículo 13 ele fala o seguinte: pois o Senhor escolheu Sião, desejou-a para ser sua habitação, para esse encontramento com os peregrinos. E Salomão lembra as frases que foram escritas: este é o meu descanso para sempre, disse Deus, habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei, abençoarei essa cidade e a tornarei próspera, saciarei seus pobres com alimento. Então Salomão se lembra que aquilo que estava sendo inaugurado não era um desejo de Davi, mas era algo que estava mais forte ainda no coração de Deus. Então tudo que Davi fez e Salomão estava fazendo, estava indo de encontro aos planos de Deus, à vontade de Deus. Então Salomão lembra isso. Não que Deus tinha esquecido, mas para que o povo entendesse a importância daquele momento, a importância da inauguração do templo. Uma coisa que aprendemos aqui é que nós não temos direito de criar da nossa cabeça a forma, os meios, as atividades para realizar um culto a Deus. Não temos direito de estabelecer e definir como que Deus deve aceitar o homem e como que o homem deve ser aceito por Deus, segundo as nossas ideias. Tudo está relatado nas Escrituras. Como nós devemos contribuir, como nós devemos louvar, como deve ser o culto. Alguns comentaristas no passado, eles falaram que existem princípios reguladores do culto. Nós não podemos inventar, nós não podemos acrescentar, misturar atividades que se encontram em cultos pagãos dentro do cristianismo, dentro do culto a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui é que tudo está designado por Deus. E quando existe ignorância da nossa parte, nós podemos estar fazendo um culto que faz Deus sofrer, que Deus abomina. Mesmo que a gente ache que a gente está certo, que é mais lógico. Esse é o princípio pecaminoso de Caim. Enquanto Abel tinha entendido com os seus pais que a expiação do pecado vinha através do sacrifício, Caim quis criar um culto mais bonito, mais cheiroso. E ele usou os frutos da terra. Imagine os frutos da terra daquela época, como deviam ser bonitos. Mas Abel foi aceito, apesar da aparente crueldade, enquanto Caim foi rejeitado, porque ele seguiu o caminho do seu coração. Então esse texto aqui mostra bem certo que Deus estabelece, é Ele que estabelece a forma, o lugar, a maneira, o que se deve se fazer, como deve se fazer, quem que deve ser honrado, quando há um encontramento, quando há a celebração, quando há o culto. Salomão então termina dizendo as palavras de Deus: vestirei seus sacerdotes com salvação. Que promessa! Não mais com roupas bonitas, com pedras preciosas, mas agora com salvação. Aqueles que vão servir ao povo de Deus serão, em primeiro lugar, salvos. Eles terão a salvação, a remissão. Eles serão cobertos de justiça. Seus fiéis, Deus promete, seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Naquele lugar Deus aumentará. Davi tinha morrido, mas agora o nome Davi significa amado. Então Deus promete que um dia naquele lugar vai aumentar o poder de Davi. Talvez aqui é uma alusão à pessoa do próprio Jesus, o realmente amado, aquele que realmente é amado por Deus. Meu ungido será luz para o meu povo. Está falando é uma resposta ao pedido de Salomão, mas Deus está fazendo uma alusão também ao ungido, ao Messias, que será luz para a nação de Israel
e será luz para os gentios. O Evangelho de João começa dizendo que Jesus veio, ele é a luz que veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E Deus, no versículo 18, ele fala: vestirei de vergonha os inimigos do ungido. Os inimigos triunfaram sobre Jesus. Os inimigos levaram Jesus até a cruz. Mas isso, sem saberem, isso era o plano de Deus para a remissão da humanidade. E eles se vestiram de vergonha. Mas o ungido, ele usará uma coroa gloriosa. Deus deu um nome sobre todo nome, para que um dia todo joelho se dobre diante de Jesus. Então, dentro dessa inauguração do templo, Salomão baseia o seu pedido de acordo com a aliança que Deus tinha feito com Davi. E a resposta de Deus que Salomão pronuncia faz uma alusão ao reinado do Messias, à vida do Messias. A importância daquele templo, onde a glória do Senhor estaria ali, se encontrando com o povo de Deus. Então o que nós vimos hoje? Que a presença de Deus é a razão da consagração do peregrino. Se Deus está na minha vida, no meu corpo, não mais em templos feitos por mãos humanas, eu tenho que ter uma determinação para me consagrar diante de Deus. Essa consagração é o meu ato de adoração, é um ato de oração, é por causa de uma aliança, é por causa que Deus estabeleceu e é por causa que é o meio de justiça. Então eu devo me consagrar diante de Deus por causa da presença de Deus na minha vida. Algumas ideias para a gente pensar, algumas conclusões. Nossa determinação principal, aquilo que nós devemos almejar como primeira coisa na nossa vida, deve ser a nossa consagração diante da presença de Deus. Tudo é para Ele, tudo é dele, tudo é por meio dele. Nossa oração deve ter como base as alianças que Deus fez com o seu povo. Por isso que nós devemos conhecer as alianças, porque se Deus prometeu ou Deus não prometeu, nós não podemos orar de forma diferente. Então conhecer as alianças é muito importante. E conhecer com quem Deus fez as alianças. Eu não posso reivindicar algo que Deus fez, prometeu a Abraão, a Moisés. Mas eu posso não reivindicar, mas pedir, suplicar, lembrando de Jesus, aquilo que Deus prometeu no Novo Testamento, na aliança, da nova aliança que Cristo construiu. Nosso culto e serviço deve seguir os parâmetros estabelecidos na palavra de Deus. Eu não posso, mesmo que eu seja mais criativo, mais bem intencionado, eu tenho que saber aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus aceita, aquilo que glorifica a pessoa, somente a pessoa de Deus. Então conhecer isso daqui é algo muito importante na nossa vida de consagração a Deus. Nosso encontro com Deus e seu povo deve produzir grande alegria. Não deve ser uma tristeza quando a gente sai para se encontrar com o povo de Deus. Nós estudamos um dos salmos que: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, aquele lugar onde Deus se encontra com o seu povo e o povo se encontra com o povo. Então eu tenho que pedir, mesmo que haja uma tristeza, talvez amargura, talvez falta de perdão, talvez aborrecimento, eu tenho que pedir a Deus que venha atuar na minha vida, no meu coração, na minha mente, para que aquele momento que eu esteja diante do povo de Deus, esteja diante de Deus, seja um momento de grande alegria. Será que Deus aceita um culto da minha parte se eu tenho amargura, se eu tenho perdão? Mateus fala, Jesus em Mateus, ele fala o seguinte, que se ao trazeres ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta, vai, reconcilia com o teu irmão e voltando faz a tua oferta. Porque exige alegria. E alegria não é bagunça, alegria não é desordem. Alegria exige até reverência e temor diante de Deus. A alegria não é fazer diante que estamos em festa, tudo alegre, não é bagunça. Mas a alegria que está lá dentro do coração. E é lá que Deus vai sondar, para ver se o nosso culto, o nosso serviço
é digno da sua honra e da sua glória. Hoje nós estudamos o capítulo 132 de Davi. Eu gostaria de orar por mim, por você, para que sejamos revestidos de justiça diante de Deus e que o nosso culto, nosso encontramento, que nesses dias está sendo bem difícil, nós não estamos nos encontrando muito, e que saudade de nos encontrarmos e festejarmos a glória e a honra de Deus, saudades de tudo ser ao vivo, a cores, e olharmos um para o outro, nos abraçarmos e reclamarmos muitas vezes um dos outros. Que saudades isso, e esse momento está fazendo a gente sentir o valor que isso tem para nós, né? Então eu gostaria de orar agora e depois nós continuamos a nossa celebração de hoje. Senhor, muito obrigado pelo ensino que o Senhor trouxe através da oração de Salomão, desse discurso de Salomão em consagrar o templo. Que a nossa vida, que tudo aquilo que nós temos, os nossos bens, possam ser tudo em direção ao Senhor, ao seu serviço, ao teu culto. Que possamos a cada dia conhecermos mais a tua aliança, conhecermos mais a tua palavra, para celebrarmos e festejarmos diante de ti de forma que agrade ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão, Senhor. Age nos nossos corações, faça com que a nossa mente entenda isso e que tenhamos propósito que nos direcione a tua glória, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Agora eu gostaria de mostrar para vocês uma música do Salmo 132. Ela é cantada em hebraico. E no vídeo nós temos o texto em hebraico, depois a transliteração, as letras em hebraico mesmo, depois a transliteração, isto é o texto escrito na nossa linguagem, romanji, e depois a tradução em português. Só que você vai talvez estranhar um pouquinho, porque quando você começar a ouvir a voz na música, você vai tentar acompanhar as palavras transliteradas em hebraico e você vai começar a ler da esquerda para a direita. E você vai ver que parece que o som não bate. Então, só para te ajudar, quando começar a voz, procure ler da direita para a esquerda. É assim que é o hebraico, é o contrário. Ou é o certo, não sabemos. Talvez nós que sejamos de forma contrária. Até o pastor Rio uma vez brincou com a gente, mostrando a Bíblia em português. Ele fala que em romandi nós sempre lemos da direita para a esquerda, então sempre estamos fazendo assim. É como se Deus falasse e a gente dissesse não. Mas em japonês eles leem de cima para baixo, então é como se Deus falasse e o japonês falasse sim. É uma ilustração, mas representa muitas vezes as decisões do ser humano, quando ouve a palavra de Deus. Então, nós vamos terminar a nossa celebração com essa música. Depois dessa música também vou colocar mais algumas músicas para a gente ter um domingo aí refletindo na palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Essa música, esse vídeo é o Salmo 132, então lembre de acompanhar as palavras da direita para a esquerda, você vai ter o som. Talvez depois você pode ouvir mais algumas vezes, para entender, porque vai ser difícil olhar as imagens, ler as letras, as palavras em hebraico, ler as palavras em português, tentar ver as palavras originalmente da forma que escreve no hebraico. Então depois talvez você pode ver mais algumas vezes, tá bom? Deus o abençoe, uma boa semana, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, que Ele esteja nos cuidando, nos protegendo, nos ajudando, nos auxiliando. Tem muitos pedidos de oração que a gente pode compartilhar depois e vamos orar uns pelos outros. Vamos se comunicar entre nós mesmos para sabermos como nós estamos e se estamos precisando de alguma ajuda. Deus o abençoe, uma boa semana a todos. המעלות זכור אדוני לדוד
ותן שנת לילה בפייתנו מה הנמצא מקום לאדוני משכנות לאוויר יעקב. הנה שמענו באפרתה מצנוע בשדה יער נבוא למשכנותיו נשתחווה לאדום רגליו קומה אדוני למנוחתך אתה וארון עוזך. כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו בעבור דוד עבדך אל תשב מפני משיחך. נשבע אדוני לדוד אמת לא ישוב ממנה מפרי מתנחשית לכי נשמרו בניך בריתי בעדותי זו אלמדם גם ביניהם עד ישבו לכי סלח. כי בחר אדוני בציון איבה למושב לו זאת מנוחתי עד עד בו אשב קיוויתי צדה ברך ברך אביונך אסבי עליכם וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנני רננו שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי